Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Acredcast, agora iniciando essa nova temporada, a segunda temporada. Se você não viu a primeira temporada, você não sabe o que você está perdendo. Vários convidados incríveis, histórias de vida, um monte de coisa interessante. Então, não esquece de acessar lá a primeira temporada, dar seu like, compartilha com seus amigos. E hoje, com uma convidada super especial, que a gente vem buscando mais mães para falar com a gente. Então... Jana, seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Né, dividir esse momento aqui junto com a Tá, como sempre. Muito legal. Né? Tamo junto, né? E, Jana, assim, como a gente já tinha comentado aqui nos bastidores com você, a gente, na primeira temporada, nós chamamos vários dos nossos clientes com histórias de vidas diferentes para compartilhar com a gente, com as pessoas que estão em casa, né? Sobre as histórias, as coisas que aconteceram, momentos legais, momentos difíceis, porque tudo isso... de alguma forma, ajuda quem tá em casa, né? Com certeza. E quando a gente trouxe a Juliana, mãe do Felipe, a ideia foi, peraí, a gente tem que ouvir a versão da mãe, né? Lógico que a gente também tem que buscar a versão do pai, assim por diante, mas vamos ouvir a versão da mãe de toda essa história. E aí foi inevitável não pensar em você, a gente precisa falar com a Jana. Né? Porque pra gente, que eu tava te dizendo, você é muito exemplo no sentido de... como você lida com tudo, como você faz tudo acontecer, né, pro Diego. Até pela fase dele, né? Ele é bem mais jovem que o Felipe. Bem mais jovem que o Felipe, né? Isso é bem importante. É bem importante frisar, né? Mas como diz, a gente é sempre bebê, né? Pro resto da vida. Mas... um bebezão. Não tem jeito. Filho, só depois que a gente tem, que a gente percebe que vai ser uma criança pro resto da vida. Mas que você é muito, assim, pra mim, juro que sou mãe, você é muito descolada, você é muito engajada, admiro muito, já te disse isso outras vezes, assim. Mas, enfim, muito obrigada por vir compartilhar com a gente gostaria que você se apresentasse pro pessoal. Primeiro, eu que agradeço, né? A Janaína é a mãe do Diego e do Iago, né? Mãe, esposa, trabalho também e... multitarefas. Multitarefas. Uma mulher que dá conta de um tudo, né? Assim, basicamente de um todo, né? Sim, não tem muito, assim, né? E uma rotina, né, diferente aí com a... são muitos compromissos, né? Mas é assim, cada uma tem a sua rotina. Eu acho que é mãe, né? Não tem muito o que falar. A gente não sabe, né? De onde E de onde vem as forças, né? Pra fazer tudo. Dá tempo de fazer tudo. Né? Não sei. E conta pra gente como que foi, né? Como que você chegou acreditando nesse relacionamento... Porque o pessoal não te conhece, eles vão conhecer agora. Eles também não conhecem o Dieguinho. Sim. Então, é muito bom que a gente só chama ele de Dieguinho. Uma hora ele tem que deixar de ser Inho, ele né? Mas por enquanto ele deixa ele ser Dieguinho. Deixa ser Dieguinho, eu gosto de Dieguinho. 10 aninhos, né? Calma. Exato. Porque como o pessoal não conhece, acho que é legal você fazer essa introdução toda aí. Sim, o Di teve uma lesão na medula, né? Há 2 anos e meio, mais ou menos, atrás. E ainda no hospital, eu já vinha pesquisando, né? Onde eu ia levá-lo. E eu não me lembro quem, acho que alguma fisioterapeuta do hospital ou uma... Eu não lembro se foi uma fisioterapeuta do hospital. Foi uma fisioterapeuta do hospital, que ela tinha um conhecido que trabalhava aqui. E ela falou assim, conhece Acreditando? Eles têm um esquema lá, tipo uma quadra, porque era no outro prédio, né? E vai ser legal. E daí, quando ela falou que era tipo uma quadra, eu falei assim, peraí, né? Não é uma clínica de fisioterapia. Parece um lugar onde ele jogava futebol, alguma coisa assim. Então, eu acho que vai ser legal pra ele... pra gente conhecer. E daí, quando a gente saiu do hospital, né? Depois de 2 meses, a gente começou em busca das fisioterapias. E daí foi que a gente conheceu e daí começou todo o namorinho. É muito engraçado, porque isso parece muito natural, né? Foi muito natural pra você deixa eu procurar um lugar que seja pra ele uma coisa legal. Tinha que ser. E não só necessário. E não é um processo natural, acho que você nem se dá conta disso, porque a maioria dos casos, as pessoas... Primeiro, né? Assim, a gente sabe que vira a vida de todo mundo de ponta cabeça mesmo. Mas a maioria das pessoas vão procurar qual hospital referência, qual a clínica, e não pensam no... Como eu posso dizer? No contexto todo, como a pessoa vai se sentir, sabe, né, assim, no lugar. Então, isso na época, 7 anos, né? Uma criança de 7 anos. Qual o melhor contexto para uma criança de 7 anos, por exemplo? Sim. Nem sempre é o que todo mundo pensa de primeiro momento, né? Sim, tinha que ser... assim, ele fez, né... Ele ele fez várias coisas, né? Fez várias fisioterapias em casa. Logo que sai, a gente sai bem perdido do hospital, né? Porque eu falo que eu tinha um recém-nascido de novo na minha casa, né? Porque...
Ele tinha 7 anos, né? E andava, jogava bola, brincava, era super independente, pulava mais que não sei o quê. E, de repente, eu tô lá no hospital, tenho a notícia, né? Que ele ia ficar, né, paraplégico e que ele tinha uma lesão na medula e que não ia andar mais. E eu falava assim, como assim, né? Aí eu falei assim, peraí, mas ele gosta de esporte, ele gosta de fazer todas essas coisas, eu já lá no hospital, eu já começava a olhar tudo que ele gostava, eu tinha que buscar, porque mesmo na cadeira de rodas, ele ia ter que tentar fazer tudo que ele gostava. E eu sabia que a fisioterapia, porque lá no hospital eles falavam muito que o que ia, né, nortear, né, o desenvolvimento dele, o progresso dele era a fisioterapia. Então, eu precisava buscar fisioterapia. Fui buscar as tradicionais, né? Então, ele fez a CD. E só que eu falava assim, só aquele pouquinho tempo na CD, pra mim, não era o suficiente. E eu queria mais pra ele, porque logo que você sai do hospital, você tem uma esperança, não que a esperança não exista ainda, mas você tem uma esperança muito grande de reverter aquilo em pouco tempo, né? Então, você queria era massacrar a criança de fisioterapia e de todos os recursos que você tinha naquele momento, porque você queria reverter tudo aquilo. E daí foi que, lá no hospital mesmo, né, eles falaram da Acreditando, a gente foi, daí a gente veio, conheceu, o meu marido ficou apaixonado, e a gente falou, vamos começar. E daí ele vinha, assim, ele vem até hoje, né, ele gosta, ele mesmo fala, mãe, mas eu não reclamo, né, de Acreditando, eu falei assim, eu sei que você não reclama. Bom saber, viu, Dieguinho? Uma criança de 10 anos que tá saindo de casa, dos amigos, do verdade. videogame, do lazer, pra vir treinar, Sim. né? E ele não reclamar, é muita coisa, É muita né? coisa, né? Outro dia ele passou mal aqui, ele tava enjoado, teve que ir embora, Sim, né? verdade. Eu falei assim, você não tá inventando, né? Porque mãe é tudo igual, né? Você não tá inventando, você não falou que tava enjoado pra você voltar pro videogame, conta a verdade pra mamãe, não sei o quê. Ele falou assim, mãe, não, eu nunca reclamei de ir pra Acreditando, eu gosto de ir pra lá. Eu falei, ai, então tá bom. que lindeza, nosso coração enche. Ah, a gente adora Chegou a uma dizer a coisa verdade, mas dessa. ele gosta, viu? Gosta Chega, bastante. transborda. Ele não reclama, de legal. jeito nenhum. Mas é uma mudança completa, né? Assim, de vida e da rotina que vocês tinham, né? Sim. De repente, qual é a melhor estratégia para cuidar do Diego, para proporcionar um tratamento para o Diego. E óbvio que você, como mãe, foi atrás de todos os recursos possíveis. Sim. E qual a tua percepção disso pro Diego, assim? Ele assimilou, ele compreendeu? O que você acha que aconteceu nesse... Ou ainda é uma assimilação constante? Porque foi pra rápido, todo né, mundo? o processo todo. Porque foi muito rápido. Ah, o Di não reclama, né? Ele não... Logo que ele saiu do hospital, ele me questionava. Ele me questionava em termos, tá? Ele às vezes chorava, porque ele tinha saudade de algumas coisas, né? Lógico que tinha, né? Ele tinha saudade de andar, de correr, de jogar bola dele, né? E ele perguntava muito pra mim. Ele falava assim, mãe, quando eu vou voltar a andar? Eu falava assim, filho, a mamãe não sabe, né? Ele falou assim, mas quem é que sabe? Eu falei assim, filho, só Deus. E ele, na internação, ele se apegou muito à Nossa Senhora, que ele chama de Maria, até por conta da escola que ele estuda. E eu falava assim, então eu falava, né, Deus e Maria. Daí ele falava assim, então tá. Daí ele chorava nesse momento, eu entrava naquela angústia, mas logo nos primeiros meses. Aí eu falava pra ele, daí a gente rezava, tal, passava. Como quem tirava, era incrível, assim, é incrível até hoje, né? Que também, criança, eles têm uma coisa, né? Passava, muito rápido, enfim. E hoje ele não... O que eu vejo do Diego? Hoje ele faz planos. Outro dia a gente tava indo pra praia, e na estrada ele pegou e falou assim, quando eu casar, é o melhor. Quando eu for morar sozinho, porque ele fala que ele não vai casar, né? Ele vai ter namorados, mas ele não vai casar. Ele não pode conversar com o Felipe, viu? Não pode. Já, Não que pode. agilizado. Deixa ele Não, longe do Eu Felipe. vou deixar ele Veja longe do bem, né? Felipe. Quando na verdade eu for morar sozinho. Sim. Aí ele faz a simulação, ele fala como que vai ser se ele estiver andando e ele fala como vai ser se estiver na cadeira de rodas. Então, ele já projeta o futuro dele das duas formas. Se acontecer, né, de ter algum recurso, inventarem alguma coisa nesses 10, 20 anos aí que, né, até ele poder sair de casa, aí ele vai estar andando, ele sabe como que vai ser a vida dele. Mas
Se tiver na cadeira de rodas, tá tudo bem, ele vai também tocar a vida dele. Mas isso é muito legal, né? Ele ter esses dois planejamentos, visão, essas né? duas opções. E, cara, ele tem tá 10 aberto, anos. Ele tem 10 anos. Eu E ele acho, pensa 10 assim anos. já. E quando os amigos perguntam, né? Logo no começo perguntavam muito, né? Os amigos mais próximos lá de casa perguntavam, lá do prédio, assim, Diego, o que você prefere? Ficar na cadeira ou andar? Ele falava assim, claro que é andar, né? É uma questão de preferência, né? Mas criança, né, gente? A criança vira na É cadeira de sincera, é rodas, pura, sim. tipo... E uma coisa que a gente percebe aqui é que as crianças que nunca ficaram na cadeira por nenhum motivo, elas acham a cadeira de rodas algo divertido de alguma forma, né? Sim. Tipo, é uma coisa que é emocionante, né? Melhor nem contar as histórias. Então, Dá pra você sair não, correndo. As histórias do Emocionante. Diego e dos amigos com a Pulando cadeira a de rodas. cadeira. você não Então, tem eles têm noção. uma visão mais lúdica da cadeira do Sim. que os adultos. E isso a gente vê em muitas situações de famílias que vêm aqui, do evento que a gente fez do Desafio Sobre Rodas. A alegria da criançada de sentar numa cadeira e sair por aí. Sim. Porque tem é divertido, é uma coisa lúdica, né? Então, também para eles é uma outra... Não, a gente tinha uma segunda cadeira lá em casa que estava emprestada e as crianças, eles tinham, eles faziam fila. Eles pegavam nas férias, pegavam outra cadeira, descia o Diego na cadeira de rodas dele e ia só a cadeira extra. E daí eles ficavam 15 minutos cada um na cadeira, porque eles tinham que empinar, eles tinham que andar na cadeira, eles tinham que jogar com o Diego Eles na tinham que cadeira. aprender a fazer tudo que o Diego faz, né? E o Diego, ele faz isso muito bem. Porque ele empina a cadeira, ele roda, ele solta uma mão, ele solta as duas, se ele Ele quiser. fala, já dá É uma um excitação. absurdo o que ele faz na cadeira. Pois é. E é Ele é legal, muito bom. porque daí Pois as é. crianças também entendem que não é fácil fazer tudo isso na cadeira. Que é Sim. difícil fazer. E é engraçado que teve uma experiência que eu achei muito, muito legal, sabe, assim, eu tava, nem lembro onde que eu tava, mas eu não tava em casa aquela noite, e meu marido levou o Diego, junto com mais 2 amiguinhos, e a cadeira de rodas. Então, tinha o Diego na cadeira de rodas, 2 amigos, e uma cadeira de rodas que eles iam ficar revezando no shopping. Ah, eles foram passear no No shopping. shopping. Então, assim, né, de um cadeirante se tornou 2 cadeirantes, mas esses 2 cadeirantes eram Os amigos. eram os amigos, né? E eles foram num restaurante. E esse amiguinho, ele quis entrar no restaurante com a cadeira de rodas e ele foi sentar, né? Foi se encostando na mesa. E daí ele percebeu que a cadeira não entrava na mesa. E daí ele falou assim pra mim, depois, né, no dia seguinte, ele falou assim, tia, que absurdo, um restaurante desses não ter e eu ter que comer de lado. Aí daí ele comeu macarrão, daí você imagina comer macarrão de lado, né? Nossa. E ele achou um absurdo. Eu falei assim, tá vendo? Ele falou assim, não é possível, tia. Eu falei assim, tá vendo? Não é tão fácil, né? Assim, Mas que legal ao mesmo tempo, E porque é- é e é criar legal. uma nova geração, né? Que tem Uma educação que é educada diferente. sobre isso, que tem esse nível de informação, que vivencia isso, né? sim. A gente vai quebrando vários paradigmas e preconceitos, né? Quanto mais as pessoas têm acesso a pessoas que têm deficiência e informação. Só que tem gente, eu não lembro se foi no podcast da Bia, quem é que comentou aqui, que falou que... Acho que foi no evento que vocês fizeram na Decathlon, No Desafio Sobre Rodas. E lá as crianças queriam sentar na cadeira E e os tinha adultos não os queriam adultos não deixar. queriam deixar. Não, não, e assim, filho, não e não tem pode- pessoas, não pode tocar aí, não. Tem pessoas que falam, eu acho errado as crianças brincarem na cadeira de rodas. Mas você vê que de novo a gente volta para os preconceitos Sim, do adulto, que né? as Porque, crianças assim, não faz eu parte falei, delas poxa, isso. mas eles estão se divertindo, eles estão brincando, né, de igual para igual. É e genuíno legal. deles, né? E eles não estão se importando de estar na mesma condição. E o quanto isso de- também é construtivo pro próprio Dieguinho, sabe? Muito, As pessoas não têm noção. De se muito. colocarem no lugar dele, de fazerem como ele, Exato. de ser exemplo, né, para os amigos. Não, e na hora que ele tá na quadra. Deve tirar uma onda, né? Tipo, um amigo tentando empinar e ele aqui com a facilidade dele mostrando e... Tem um que ele já ensinou a empinar, ensinou descer degrau. Já ensinou até esse degrau, Até caraca. descer degrau. Legal. Até descer degrau ele ensinou. E eu tenho certeza que o pessoal deve estar se questionando, mas o que aconteceu com o Dieguinho? Você consegue contar um pouquinho pra gente essa trajetória lá do comecinho? Consigo. Do que você fica à vontade. Não, tranquilo. O dia a gente estava no auge da pandemia, onde ninguém sabia nada que estava acontecendo. Não foi Covid, não tem nada a ver com a pandemia, só é uma referência que nós estávamos trancados dentro de casa, sem sair, né? Por conta da pandemia, que foi em maio de 2020. E ele teve ele começou a ter uma febrinha, ele começou a ficar... Na verdade, ele começou a ficar enjoado.
ele tava meio deprimido, ele não queria... As coisas estavam perdendo a graça dentro de casa. Só que eu achava que era depressão porque ele tava trancado dentro de casa, né? E eu falei assim, ele é sempre muito ativo e tal, e acho que ele tá com alguma coisa que... Ele não tá sabendo expressar. Que não tá sabendo expressar. Ele nunca foi de ficar doente, ele nunca... Foi raro ter febre, nunca tomou um antibiótico, assim, eu não conheço, eu desconheço mesmo esses momentos do Diego, né? Na infância, desde bebezinho. E daí ele reclamou um dia de dor de cabeça. Ele falou assim, mãe, tá doendo minha cabeça. Eu falei assim, filho? Eu falei assim, você deve estar muito no tablet, porque o que a gente incentivava as crianças na pandemia, né? A ficar era alternativa, videogame, televisão, tablet, essas coisas. E ele nunca gostou, tá? Aí eu falei assim, então, né, vamos dormir com a mamãe hoje. Daí naquela madrugada ele teve uma febrinha. Mas uma febrinha simples. Mas logo na sequência eu já liguei pro pediatra, falei assim, tá acontecendo isso hoje, né? A gente tem que aguardar, né? O tradicional aguarda 48 horas, porque, né? E ainda mais na pandemia, né? Sim, eu não podia fazer nada. Ele não tinha dava pra levar ele no hospital, né? Ele tinha tido uma febrinha, né? Sim. Um sintoma que é relativamente simples e manejável, né? Sim. Aí naquele dia ele ficou jururu, não tava querendo muito aceitar comida. Eu tava achando tudo muito estranho. Aí... 3 dias depois, já, né, ele já começou com febres mais recorrentes, o médico pediu para eu ir fazer os exames de sangue e tal. E na madrugada que saiu os resultados do exame de sangue, ele teve muita dor de cabeça. Daí eu fui correndo pro hospital. Aí no hospital, né, já internaram a princípio como uma meningite, mas o diagnóstico dele não é uma meningite. O diagnóstico dele é uma inflamação. Na verdade, ele não tem um diagnóstico fechado, concluído, né? Ele teve uma inflamação, né? Acredita-se que viral, mas não descartam a possibilidade de ter sido uma doença autoimune. Então, tanto é que ele terminou um tratamento de doença autoimune agora. Ele fez 2 anos de tratamento. E essa inflamação que ele teve foi muito forte, que pegou todos os vasos sanguíneos. Então, ele teve uma vasculite, ele teve uma meningite, ele teve uma encefalite, ele teve uma mielite transversa, longitudinal, extensa e transversa, bom, enfim. E daí, dessa mielite, ele teve uma lesão na altura da T2. Entendi. E daí foi que ele ficou paraplégico. E daí, assim, mas não tem, assim, fala assim, olha... Seu filho teve essa doença aqui e foi isso que causou... Não sabem exatamente nem a inflamação. Foi o quadro viral, qual foi o vírus. Não, fez exame, levou o exame dele para tudo quanto é lugar do mundo, nada descobria. E algo que é raro, né? Não é algo que não, super raro, assim, não então pode ter sido a vasculite, até eles falam que a vasculite pode ser até por uma depressão, alguma coisa assim, que dá pontualmente na vida da pessoa e depois não aparece nunca mais. Então, pode ter sido a vasculite, né, essa inflamação nos vasos que percorreu, foi para o cérebro e desceu para a medula, como pode ter sido um vírus que atacou a meningite, né, que deu uma meningite, daí desceu tudo e deu a vasculite, então, né, fica incógnito. Então, eu falo que ele teve vários ites. Vários ites. Mas foram assim, mas durante o período da internação foram várias pesquisas, vários diagnósticos. Pensa assim, todos os tipos de exames, assim, todos, PET scan, tudo que vocês possam imaginar foi feito. Tudo foi feito. Quanto tempo, mais ou menos, vocês ficaram nesse processo no hospital? 51 dias. Bastante. E ele ficou 19 dias entubado. Ele chegou a ficar entubado. 19 dias. Foi o momento mais difícil, assim, foi da intubação, né? Mas foram 19 dias. Até pelo contexto, né? Na pandemia. Ainda não, assim, e eu tenho outro filho, né? E o outro filho estava em casa sozinho. Quantos anos eles têm de diferença? 3 anos. É pouco, né? Super pouco. O Iago estava com 10 anos. Então, o Diego tinha 7, o Iago 10, e eu falava assim... E eu longe dele, e ele passando por todo aquele processo também da pandemia... E ele via o pai tentando trabalhar, né? Porque eu ficava full time no hospital. Eu não saía da UTI. Pra nada. Assim. Só que ele não via a mãe, né? O Iago não via a mãe. Ele não entendia. E o pai chegava chorando em casa. Porque era muito difícil. Por mais que o meu marido tentasse
sabe, segurar, mas não dava para controlar aquela tristeza. Era muito difícil, né? Pra ele também, né? Era o irmão que tava Sim, ali, a mas preocupação com 11 dele. anos, E qual ele não nível de entendia por maturidade que ele não você tem podia pra ver o lidar com irmão, isso, por que né? ele não podia, ele não entendia. E na pandemia, acho que ninguém podia ficar circulando no hospital. né? Não podia, mas o hospital foi muito... eles foram muito humanos com a gente, assim, sabe? Eles tiveram... eles foram... Eu falo que eles foram ímpar. Tanto é que o Diego, né? Ele, antes de sair do hospital, acho que uma das últimas noites, ele fez um desenho, que era o hospital. E eu falei assim, por que você tá desenhando o hospital? Ele falou assim, porque é o lugar que salvou minha vida. Ai, que Fofinho. demais. Gente, né? Depois ele vai assistir, ele vai tem que odiar. tratar ele Fofinho, bonitinho. Poxa, a gente não pode falar fofo. Gente, ele fala cada coisa, gente, que olha, é impressionante. Acaba com a imagem Eu dele. brinco né? que A gente chama ele de Não, fofo. Diego é não muito vai pegar evoluído. bem. Não vai pegar bem pra ele. Desculpa aí, viu? Que lindo, cara, que querido. É. E na tua família ou amigos próximos, vocês tinham alguém com deficiência no contexto de vocês ou não? Não, ninguém. Porque essa A é uma minha outra cunhada, questão, a né? madrinha dele, né? Ela é TO e ela trabalha em Campinas então ela trabalha com muitas crianças que têm TDAH, autista e síndrome de Down e tal. Então ela é mais familiarizada Tem mais com... vivência. Sim, tem mais vivência com crianças com algum tipo de deficiência, né? Mas nós não. E é o que a gente vê muito, que na maioria das famílias, quando acontece, né? Se não tinha alguém no contexto, é difícil porque você não tem um referencial, você nunca passou por nada próximo, nenhuma experiência, nenhuma vivência. Não que não seria difícil do mesmo jeito, não é isso? Mas até assim, coisas simples. Sei lá, vai sair do hospital, preciso de uma cadeira. Onde eu arranjo uma cadeira? Sim. Sabe, das coisas mais simples, as pessoas não sabem, Não. porque não faz parte do contexto delas, né? Uhum. É que já no hospital eles faziam bastante coisa, assim, eles falavam, eu falo que o hospital ajudou muito também, né, eles foram muito humanos em todos os sentidos, então eles deixavam, quando o Diego foi estubado e ia tirar a morfina, eles deixaram eles falaram que a presença da família, né, do irmão e do pai, mesmo naquele contexto de pandemia, era importantíssimo pro Diego. Então, ele deixava o Iago ir e ficar a tarde toda lá junto. Então, ficávamos Caramba, nós que quatro, legal. a tarde toda. É todo tão final de difícil semana. ver isso, né? Então, mas o pediatra, o chefe lá da UTI, ele tinha que esse processo todo do desmame, esse processo todo do pós, né, da estubação e tal, era muito importante o amor e a família estar presente. Então, ele achava que era... Quase que prescreveu isso, mais né? ou menos, mais ou menos. Então, assim, isso ajudou. Bom, tanto é que, sim, o Diego não esquece ele, né? Porque ele foi estubado, aí ele queria comer nuggets. Imagina, a pessoa acabou de ser estubada e a criança quer comer nuggets. Eu aceito nuggets de nuggets. Pois é. Aí ele... Ainda que não foi Aí a McDonald's, fono, né? Tipo, a fono não deixou. Claro que não. Como que vai comer? Não podia nem tomar água, gente. Vai comer nuggets. Aí ele virou pro médico e falou, doutor... falando do jeitinho, né? Que mal saía a fala, né? Ele falou assim, eu queria comer nuggets. Eu não posso comer nuggets. 4 horas depois, estavam nuggets lá pra ele. Imagina o Olha. desespero dessa foto. E ele lembra até hoje Imagina o desespero dessa que um tio foto. meu passou por uma internação agora recente, né? E quando ele foi tirar o tubo, ele descreve, né? Do jeito do Diego, assim, que é muito engraçado o áudio dele que ele manda pro meu tio. E ele fala assim, tio, pede um nuggets. Nuggets eles deixam. Água não, mas nuggets dá. Fica a dica. Fala com o seu pediatra, tio, que vai dar Mas certo. pra você ver como assim, são pequenos detalhes Que fazem toda a diferença. E marca, né? Ele tinha Sim, 7 anos, ele não e esqueceu disso. Ele não tem trauma do hospital. E Ele esse não tem time, trauma. que sensacional. Que né? sensacional, O cara. time que fez essa retaguarda. Elas de sabiam vocês, que ele esse gostava de sorvete, eles levavam sorvete pra ele, eles compravam morango pra ele comer morango. Um dia ele quis lanche, ele quis hambúrguer, né? Mas não podia. Aí eles fizeram pão com filé mignon pra ele. Olha ele tinha só. o tratamento dos VIP lá. VIP. Ai, que Que querido. legal. E não vocês é assim, a gente não receberam? tava no hospital, assim, a gente tá no hospital classe média, mediano, sabe? Assim, mas foi uma equipe, assim, mas da cozinheira
É fantástico, assim. Mas é legal ressaltar mesmo. Qual hospital ele ficou? No Santa Catarina. Tem que Foi ressaltar. fantástico. Pô, parabéns pelo trabalho, Sim, muito legal. a Enfermeira, né? enfermeira, se ela fazia bolo à tarde, a enfermeira não, a moça da cozinha, se fazia bolo à tarde que ele não gostava, e ele falava assim, não gosto desse. Eu não tinha dúvidas, dava 2 horas, ela ia lá com um bolinho especial, feito especial pra você. Isso aí. Ai, Gente, foi que querido. incrível. As Legal. enfermeiras, assim, foi incrível, assim. Não E tem as- trauma, tem muito carinho. E, assim, não é só nosso, né? Porque a gente viveu ali momentos dificílimos. Mas, assim, ele tem só recordação boa. Elas andavam, sabe aquela prancha ortostática? É isso, né? Ele andava, dava volta na UTI com aquilo. Os médicos iam junto com a fisioterapeuta e desfilavam na UTI inteira, saía para andar nos corredores da UTI mesmo. Ele já ali tem vídeo dele andando com a fisioterapia. Né? Depois manda um médico embora. Mas tem vídeo dele correndo. Que as físios pegavam no corredor, assim, não dentro da UTI, mas fora da UTI, nos quartos, elas empurravam ele e saía correndo, assim, já pra dar aquela adrenalina, aquela coisa, porque ele era, assim, Mas ele isso que é queria legal, aquele movimento. trataram ele como criança. Sim, Isso é muito importante. dentro do que era, de tudo que é possível, né? De ser Sim, feito. Foram foi- além da caixa, né? além da Foram. caixa. Foi, assim, sensacional. E por outro lado, no momento de pandemia, que estava caótico, que os hospitais estavam caóticos, que Sim. todo mundo tinha medo de tudo. Então tinha tudo para isso, para não ter sido esse o tratamento, Sim, né? mas- E ainda assim, porque assim, num contexto natural a gente não ouve tantos relatos assim. Não, E num contexto pandêmico vocês encontraram Uma esse equipe. tipo de suporte, de Sim. atendimento, né? não dá pra falar assim, né? A gente brinca assim, né? Tem sempre, né? Em todo lugar tem uma laranjinha podre, uma coisinha assim. Mas assim, dentro de um todo, a gente só leva as coisas boas. O que era, né? O de pior a gente deixa lá mesmo e boa, isso. né? não Enfim, leva vida pra que vida, segue. né? Que isso é uma coisa que eu ensino muito né? E quando vocês saíram, você conheceu outras mães? Ou você teve contato com outras mães para trocar ou não? Não. Aí foi o momento mais difícil, assim. E pra mim, acreditando foi muito importante. Porque ele começou, acho que acreditando em ACD muito junto. Só que na CD você não tinha porque a gente sobe lá os andares, vai pra físio, você fica meio isolado, você não tem o convívio, é diferente, né? E eu não tinha esse convívio lá com as mães. Até porque você não conhecia muitas mães com criança de lesão medular, né? Porque não é tão comum, né? A lesão medular não é tão comum. E quando eu vim pra cá, aí você começa o que eu comecei a enxergar? A esperança. Então, assim, aqui me trazia uma esperança, porque eu enxergava as pessoas mais velhas fazendo coisas que era o que eu pensava pro futuro do meu filho. Na verdade, assim, né? Eu desenhei um futuro pro meu filho, porque quem não desenha uma trajetória pro filho, todo mundo desenha. Só que aquela trajetória tinha sido interrompida naquele momento. E eu falei assim, tá, e agora? O que é do futuro do meu filho? O que eu tenho que Onde pensar? ele pode chegar, né? O que ele pode fazer? Eu falei assim, eu faço o que agora, né? O que eu preciso desenhar, né? Embora eu sempre viro pra ele e falo até hoje, né? Eu falo assim, a gente tem que viver o hoje, do jeitinho que Deus quer, e ser feliz da forma que Deus tá querendo que a gente seja hoje. Amanhã, a gente vive o amanhã do jeito que ele quer, né? Então, a gente vai vivendo um dia de cada vez, não vamos projetar muito o futuro. Porque tudo isso me ensinou também a não ficar olhando muito pro futuro. Mas quando eu venho pra cá, eu começo a enxergar as possibilidades. Então, eu vejo um cadeirante que sai da sua cadeira e vai entrar no carro e sai dirigindo daqui. Aí, eu vejo o outro trabalhando. Aí, você vai vendo, né? Recentemente, eu vi o outro na moto. Porque o Diego era louco por moto, né? O quadriciclo do Ricardo. É sensacional Spider, aquilo. não lembro como chama. É um triciclo, na verdade. triciclo, E ele fez toda uma adaptação pra ele poder sentar Quando e ter eu o vi tronco aquilo- estabilizado. Aí, É Aí, quando incrível. eu vi aquilo, eu falei assim, peraí, o Diego vai poder andar de moto, se ele quiser. Então, assim, essas trocas, né, você vai vendo muito... Eu comecei a enxergar aqui.
Então, isso foi muito importante. Daí eu comecei a conversar com uma mãe, com outra mãe, aí trocava as experiências mesmo do dia a dia, né? Mas aquela visão de futuro, sabe? O que vai ser possível para o meu filho, né? E agora, eu faço o quê? Porque é difícil saber o que fazer. Na verdade, eu só pensava numa coisa, né? Ali no hospital, aqui naquele ambiente, eu pensava que se o Diego gostava de bola, talvez ele não pudesse mais jogar bola, né? Jogar futebol, né? Que era a paixão dele. Até hoje, ele fala que ele não vai abandonar o futebol dele jamais. Então, se ele pedir a chuteira todo Natal, ele continua pedindo Papai Noel chuteira. Não tem jeito. Só que eu falei assim, ele precisa de um esporte de bola. Então, fui procurar o basquete. Aí, eu falei assim, ele gostava de andar de bicicleta, mas ele gostava muito de andar de bicicleta, mas é muito mesmo. E ele gostava de fazer aquelas pistinhas de bicicleta, Sei, que tem as bicicross lá. Sim. E ele amava aquilo. E a gente ia muito num parque chamado Parque de Esportes Radicais. Eu falei assim, gente, esse menino vai precisar fazer tudo isso de novo, porque ele tem que poder fazer tudo que ele gostava. Então, eu meio que foquei, assim, que eu tinha que procurar coisas que trouxessem tudo aquilo que ele gostava, ele tinha que viver aquilo de uma forma adaptada. Eu sabia que não ia ser mais igual, mas ele tinha que poder viver. Meio, né, de viver eu tinha que viver. E daí a gente foi achando os institutos, e aí ele ganhou uma handbike do padrinho dele e da madrinha, e a gente começou a andar de bicicleta, daí, né, hoje saiu do Ipiranga, já foi para Paulista e voltou para Ipiranga de bicicleta. E é muito legal, porque a gente já teve pessoas que passaram aqui no podcast também, que tiveram a lesão muito cedo, ou nasceram, né, com alguma deficiência muito cedo. E antigamente existia uma exclusão bem grande, né, dessas crianças. E aí você vê que o Dieguinho é totalmente oposto. Ele tem vários amigos, ele pratica todos os esportes que ele tem vontade de forma adaptada. Sim. Então, isso é muito bom. Porque às vezes tem mães que olham pro filho e falam, nossa, e agora? Agora a gente vai pensar em outras soluções. E existe, isso que é legal. Sim, a bicicleta eu ficava pesquisando. Eu falei assim, mas como que ele vai viver isso de novo? Aí eu fui descobrir a handbike. Aí eu fui descobrir onde se fazia, né? Então você vai todo o processo até que a gente conseguiu comprar. E ele conseguiu andar de handbike. Então, assim, ele anda também de bicicleta. Por que não? Né? Ele pedala com a mão, né? Ele mandala, mas ok, não tem problema. Mas a emoção, a vivência daquilo, a adrenalina daquilo tá ali. Fazer parte junto com os amigos que também andam de bike. Tá tudo ali. Desafiar os amigos a andar na bike dele, né? E vai com os amigos, ele vai com os amigos andar de bike. Eles apostam corrida ali de bike. Quem vai mais rápido, tem amiguinho que não consegue acompanhar. Não, é incrível. E quanto mais tá com os amigos, melhor, assim, né? Faz futebol também, não abandonou o futebol, a escola acolheu muito bem, né? Ele mostrou um vídeo, né? Acho que eu vi um vídeo que ele tava de goleiro. Sim, ele é goleiro na escola. E assim, e os amigos, porque ele tem ali uns amigos que são da vida, né? Eu falo assim, que ninguém explica a relação deles. E eles, desde pequenininho, eles sempre foram muito unidos. E eles continuam muito unidos, mas é muito unidos mesmo, assim, né? E eles montaram um esquema para jogar o futebol que eles já sabem, assim, eles sabem que o Diego não vai conseguir pegar a bola alta. Então, e que o Diego, se a bola bater na cadeira, vai ter rebote que fala, né? Que vai ter contra-ataque. Vai ter o contra-ataque, né? Porque a bola vai espalmar, vai voltar e o cara vai lá chutar e vai bater no gol. Então, eles têm todo já um esquema ali, um triângulo meio que eles fazem, né? Então, fica o Diego, fica o outro aqui mais próximo do gol e o outro para pegar o contra-ataque. Que se espalmar se o Diego cadeira, não conseguir pegar, ele tem que defender. Eles têm tudo um esquema. E assim, é muito bonito. Eles encontraram uma outra estratégia, né? Para se divertir do mesmo jeito. E daí, com isso, né? Fortaleceu o Diego no prédio começou a descer também. Daí, as crianças do prédio, no começo, rodas não podem entrar na quadra, porque não podia andar de bicicleta na quadra, né? Então... Mas vocês chegaram a ouvir isso? Que as rodas não podiam entrar na quadra? Sim. Ai, gente, não. Mas foi das crianças. Não, eu ouvi de adulto também. Que as rodas não podem entrar na quadra. Porque a cadeira é a mesma coisa que uma bicicleta, inclusive, né? É a mesma função, né? Mas não no meu prédio, né? No meu prédio foi ouvido de criança, né? Ainda eu chorei muito, porque eu tava muito no começo, né? E a vontade dele de estar ali na quadra, mas eu chorei. Ele não. Ele virou e falou assim, quem disse
E foi, entrou. E às vezes para aquela criança foi no automático também, porque ela ouviu alguém falando porque que ela roda ouviu não que ele reproduziu. não podia andar de E- bicicleta naquela quadra. Sim, sim, A entendeu? criança nem Porque nunca preocupa viu uma tanto, cadeira né? na vida, né? Aí Assim. teve O problema é um adulto falar isso. Sim, o lógico. adulto Mas aí foi difícil. Mas a gente enfrentou o adulto do mesmo jeito. A gente falou assim, não, ele vai entrar na quadra, porque ele pode entrar na quadra, né? Óbvio, E né? a gente Parece entrou. óbvio, né? Só que assim, eu não fico pesquisando muito o que é lei, o que é direito, o que é isso do, né, assim, talvez um erro meu, mas eu não fico muito nesse viés, sabe? E ali naquela situação, eu falei assim, mas será que... né, você se sente até... Peraí, parece que a gente estava errado. A gente enfrentou, a gente entrou na frente dele. Aí eu fui olhar e falei assim, mas será que isso é errado mesmo, né? O Diego entrar na quadra, será que essa pessoa tá certa em proibir, né? Até onde vai o direito do meu filho agora na cadeira de rodas, né? Porque a gente sabe dos nossos direitos andando, né? E daí, quando a gente... quando muda a forma, os direitos... Às vezes são diferentes, né? são diferentes, né? E aí você fica meio perdida. Você fala assim, peraí, né? É que tem muitos níveis de falta de empatia, né? Sim. Tem as pessoas que às vezes não têm uma atitude empática por desconhecimento ou porque pegou elas desprevenido e elas não souberam reagir àquela Sim. situação e não foi a melhor forma. Mas tem muita gente que parece que não faz questão. Não faz questão de se colocar na situação, Isso tem no bastante. lugar do outro. Não faz questão de sair da sua bolha, de ver o mundo lá fora, de entender, de aprender, né? De vivenciar. Sim. Isso é que é difícil. Porque quando é por desconhecimento, a pessoa não sabe como reagir e depois ela está aberta a aprender, é um beleza, cenário, né? Porque Sim. todo mundo está sujeito a isso. Tem várias coisas que a gente não sabe e que em algum momento isso Só se pode tiver bater na errar, né? nossa porta e a gente tem que estar disponível a aprender. Uhum. O problema é quando essas pessoas não têm, né, esse interesse. Sim. Então, E infelizmente tem muitos, né? Mas é o que eu falo, né? Eu falo que eu não vou focar nisso, porque isso só certeza. traz... deixa a gente amargurada, deixa a gente com raiva. A gente tem que tocar a vida e a gente tem que se fortalecendo das coisas boas que acontecem, das pessoas boas que aparecem nas nossas vidas, sabe? Porque é isso que faz a gente ir pra frente. Então, não adianta, e assim... você vai atraindo isso, né? Você vai o Sim. tempo todo se cercando de muitas pessoas Sim, que um dia, fazem a diferença, um dia foi muito engraçado, porque eu cheguei na escola para buscar os meninos, né? E o Diego tinha tido aula de futsal. E ele veio chorando, junto com mas pensa uma galera atrás dele, mas muita criança, de todas as idades. Eu falei assim, Jesus, o que aconteceu? Ele falou assim, ele caiu, né? Porque é normal, né? Ele caiu, né? Daí ele começou a chorar. Fizeram um bullying comigo. Daí uma criança não estava aceitando jogar no time dele porque ele era um goleiro cadeirante. E os amigos se doeram. Mas se doeram num nível que foi assim, ele estava fizeram no quarto ano. motim com a foi criança, até o né? A nono outra ano. criança. Eles fizeram um motim contra a criança. Só que pra mim aquilo doeu, né? Assim, mas daí eu expliquei pro Diego, eu falei assim, Di, assim, ó. Porque ele ficou meio abalado, né? E eu falei assim, você tem que olhar... Uma criança falou a frase, né, que te deixou triste, tudo. Foi chato ouvir aquilo, eu sei que foi. Porque foi pra mamãe também. Só que assim, ó, olha quantas outras crianças estavam ali do seu lado. E achando aquela cena toda um absurdo. Então, assim, guarda pra você aquela cena das crianças te apoiando, das crianças aceitando você no gol. Eu falo assim, isso é importante, não isso. Porque se ele ficar, e se eu também, né, o meu marido, se a gente ficar se remoendo, nisso, se prendendo nas maldades, porque existem muitas, né, para todos, né? Não importa se é um cadeirante, se é um deficiente visual, não importa. A maldade existe porque existe. Então, você não tem que se pegar a isso, porque existe tanta coisa boa também que acontece em paralelo, e daí é isso que eu ensino pro Diego, pro meu filho, pra mim também, né? Onde eu me apego mesmo. E como isso fortalece, né? Muito. Porque quando a gente vê vocês, as relações de vocês, a gente que tá do lado de fora tem muita essa sensação de como o Diego,
ele tem essa força, essa essência dele de fazer as coisas, de fazer acontecer, de sempre querer mais coisas. É muito de natural, querer né? É muito natural dele. Quando a gente conversa com você, né? E que eu acho que eu tava brincando com você, assim, que você não... Acho que você não tem ideia de como isso não é o que acontece na maioria dos casos. Não tenho. Porque é tão natural para você ser Sim. assim como mãe, de... Olha, é isso. Todos os dias eu posso ver o meio copo vazio, o meio copo cheio, né? Eu posso ver o que tem de errado e o que tem de muito bom. E para onde eu quero focar? Para onde eu quero Sim. focar é para onde você vai fortalecer o seu filho, na verdade. Sim, né? é lógico. Eu choro, gente. Choro muito. Não tem nem como... Choro. Mãe já chorei, chora, né? eu Então- choro. Tem hora que dói demais, tem hora que dá saudades, né? Mas assim, são escolhas, né? Eu posso ficar só chorando, eu posso seguir minha vida, eu tenho que seguir minha vida. E eu acho muito legal, porque geralmente quando acontece algo assim, né, com a criança, a mãe fica muito preocupada de expô-la novamente a situações que poderiam trazer algum risco. E o Diego, ele vai totalmente na contramão disso, o que é muito positivo pro desenvolvimento dele. A mãe dele é meio louca, né? Tudo, né? Gente, não, é sério. Depois Conta você um deixa... pouco das coisas que Não, ele já isso. fez, E né? depois você deixa o Instagram dele, porque se o pessoal quiser olhar... Gente, é sério, esse menino ele faz muita coisa, é absurdo. Faz. Mas conta um pouco pra faz. gente de assim... Ok, né? Então, aconteceu, né? Um momento ali, vocês começaram a se reabilitar, todos vocês, né? Entenderam todo o contexto. Uma vez vocês entenderam o contexto, essa sua busca por tudo que você pode proporcionar pra ele não é só no mundo das ideias, porque vocês realmente proporcionam. Sim. Conta um pouco de tudo que o Diego faz ou já Ixi, fez. Juro. A gente adora umas histórias, pode contar. A gente adora. A gente é meio louco, né? Então, assim, logo que ele saiu, a gente já... Além das fisioterapias que ele fazia, eu fui atrás do basquete, mas o basquete não tinha voltado porque era pandemia. E daí eu fui atrás de alguma coisa que trouxesse para ele adrenalina. E aí eu encontrei o Instituto Faca na Cadeira. E daí ele foi fazer o WCMX, que é andar de cadeiras de rodas na pista de skate. Só que isso, para mim, eu acho que não só para mim. Eu vou dizer assim, quando eu falo para mim, eu acho que eu posso falar que é para mim, pro meu marido, pro meu filho, pro mais velho, né, pro Iago, e até pro Diego. A gente volta, o Faca na Cadeira faz os treinos num parque que nós frequentávamos muito com o Diego e com o Iago de skate e o Diego de bicicleta, que é um parque que é o Centro de Esportes Radicais. E tá lá de novo, olhar o Diego naquele parque de novo, porque aquilo ali, num primeiro momento, o que você olha? Você fala assim, meu, é impossível, né? Imagina, não vai mais fazer aquilo, né? Daí, quando eu olho ele dentro do parque, eu falo assim, meu, ele pode estar no parque. E ele vai estar no parque. Então, assim, é bem essa linha de pensamento a minha. Então, eu falo assim, a gente... Só que eu tenho um tempo para tudo isso, né? Eu preciso... Então, nem tudo eu consigo fazer de imediato. Aí, a gente vai conquistando as coisas. Daí, eu falava assim, a gente gosta muito de praia e tal. Então, ele vai fazer canoagem. Aí, a gente tava na pandemia, não dava para fazer grandes viagens, não dava para fazer nada. Então, ele foi fazer canoagem. Aí, era uma forma de ele estar junto com a água. Então, então, eu olhava aquilo lá como uma forma de a gente estar com a natureza, de ele estar com a água, remetia um pouquinho assim, né? Lembrava a gente de praia e tal. Então, foi muito bom, foi um período muito bom também. Aí, depois, ele entrou no comitê? Fugiu. No Centro Paralímpico, né? Então, ele faz a aulinha lá de esportes do Centro Paralímpico. Ele já fez para badminton. E agora ele tá no esgrima, que eu achei que ele fosse detestar. Ele tá adorando. Porque eu achei que era muito parado, né? Mas é super desafiador, Ele né? ele ama mesmo, assim. Ele vai, meu... A gente tem dó Motivado. a gente tem dó que agora ele acaba Mudar não o conseguindo ir na quinta-feira. Ele só vai uma vez na semana. A gente fica com um pouquinho de dó, mas foi coisas que esse ano vai ter que ser assim, né? Mas ele ama também. Aí ele faz... Aí a gente faz milhões de outras coisas, né? Que são Mas é de interessantíssimas. viagens, né? Não, A gente conta viaja, pelo menos da pouco. última viagem, vai. A última viagem foi espetacular. E eu falo que se uma pessoa pensa em viajar, e principalmente um cadeirante, vá para esse destino. Porque, assim, foi bonito, né?
lá no Mato Grosso. E foi, assim, uma coisa que eu pesquisei muito, né? E quando você joga no Google para pesquisar, ali tá um dos 10 lugares mais acessíveis do mundo para um cadeirante. E eu falava assim, imagina. E não é algo óbvio, né? Porque Lógico você que pensa Nossa, eu assim, mesmo não você imaginava. pensa, como é bonito? Não, como que Em pode ser todos os- acessível, Em né? todos os lugares. Você joga no Google, lugares acessíveis para ir viajar, bonito tá no ranking dos 10 do mundo. Caraca, que legal. E daí você fala assim, mas como bonito é acessível? Aí eu não confiava só naquela informação, né? Comecei a pesquisar, porque assim, eu não sou também, eu gosto da aventura, mas eu preciso... É uma aventura preparada. preparada. Não é Não é muito bagunça. controlada, mas não é Não é uma bagunça, bagunça, pelo entendeu? menos Não é- organizada, assim, preparada, Eu tenho né? que pesquisar, eu tenho que olhar, né? Tem que estar tudo mais ou menos dentro do... Eu tenho que estar dominando as coisas ali, né? Não dá pra ser tanta surpresa assim. Então, eu falei com o pessoal de agência, tudo. E eles, cada hora, eles me colocavam em contato com os passeios para eu tirar minhas dúvidas. Então, assim, e lá, né, bom, eu já saio daqui com uma visão assim, o pessoal tem estrutura, porque eles falavam, eles tinham propriedade, eles não falavam assim, ai, não sei, não existia essa não sei. Não, a gente faz, não, tudo bem, não, né, então, vamos, né. A gente foi com mais um pessoal, né? A gente foi num grupo de 10 pessoas, tinha mais crianças junto. Com a galera, né? Uhum. Legal. E aí, assim, quando você chega lá, em cada passeio, é de uma organização. E o que você sente lá? Que eles estarem atendendo um grupo onde tem uma pessoa com deficiência, não é um problema. Pelo contrário, né? Pelo Pelo que você contrário. falou, eles ficam super assim Eles motivados, né? Os guias ficavam motivados, ficavam orgulhosos, eles tiravam foto. Sabe aquele passeio leve, aquela coisa gostosa de se fazer? Assim, a gente como pai, eles ajudavam em tudo. Eles ajudavam a vestir, eles ajudavam, né? Porque eu falava assim, como que eu vou colocar aquela roupa de neoprene? A gente mandou até fazer roupa de neoprene pro Diego, porque eu tinha que sair com o Diego trocado do hotel, né? Na minha cabeça, né? Imagina, os caras vestem aquele macacão numa facilidade. Eles têm toda a técnica, né? Eles têm a técnica de levar cadeira. Assim, é impressionante. E você que falou de um legal, detalhe cara. agora, que quem não tem ninguém na família que tem deficiência, não faz nem ideia que isso pode ser uma barreira. Como usar uma roupa de neoprene para fazer um mergulho. Porque é o tipo de coisa que você não pensa. Porque, poxa, se já é complexo você colocar uma roupa de neoprene, né? Você imagina Dependendo da numa pessoa na cadeirante. cadeira, dependendo do lugar que você tá, é muito mais complexo. Mas são detalhes que ninguém se atenta, que Porque ninguém a gente não presta pode atenção esquecer, nisso. né, gente? Porque ali é um lugar de natureza, né? E uma natureza muito bem preservada. Então, assim, existem escadas, existem alguns degraus, existe, né, trilhas, um pouquinho de trilha, mas é tudo muito... Eles têm estrutura. Então, se vai ter que descer o degrau para chegar até a área de mergulho, eles vão ter pessoas para ajudar aquela descida, para pegar a cadeira, né? Então, não é uma coisa que é chato. Eles não Você podem... não tinha nem que pensar em como você vai resolver, porque eles já chegavam Eles com a já solução. tinham toda a solução. Que legal. Toda a solução. E é E eles difícil achar gente ofereciam, assim, preparada assim. no lugar que tinha trilha, ele oferecia, né? Ele falava assim pra mim, vocês querem ir pela trilha, como o Diego tem aquele free will, então a gente encarava a trilha mais fácil, né? E a gente tava num grupo, tinha bastante homem também, então a gente pegava a cadeira mais fácil, né? Mas se o Diego não desse pra gente fazer a trilha, eles tinham um carro que faria fora da trilha. Então, eles têm todo esse pensamento, eles têm toda essa logística, sabe? Tanto é que, assim, a gente loucos, né? Lógico, né? Tava lá já, né? Tinha um passeio de cachoeira. E eu falei assim, Vai? e cachoeira, né? Um pouquinho antes do Diego ter a lesão, a gente tinha ido pra Capitólio. E uma das coisas que eu falo assim, né? Graças a Deus eu vivi bastante com ele enquanto ele andava e agora eu vou viver na cadeira de rodas, ok também. Mas tem algumas coisas que eu sei que vão ficar mais limitadas para ser feita. E Capitólio, ali no lugar onde você vai, na parte por cima que você vai conhecer, né? As cachoeiras não dá, as pedras não permitem, o trajeto não permite. É uma coisa da natureza mesmo, é muito difícil com a cadeira de rodas. E eu falava assim, imagina, né? Nunca mais vou levar meu filho numa cachoeira. Aí, quando eu cheguei lá, eles falaram assim, não, dá pra fazer. Eu falei assim,
Só que não dá pra fazer as 7. Como? Não dá pra fazer as 7, mas 3, as principais, né, que são 3, a gente consegue. Eu falei assim, então vamos, né? Então, por que não? E como que foi isso? Então, a gente foi com carro, numa estradinha assim, bem... A gente foi com o carro até a boca ali. Aí tinha uma trilhinha bem suave, assim. Tinha até tem uns degraus, tal, que eles fizeram uns deckzinhos de madeira. Porque tudo lá tem um deck de madeira, quando você chega antes de entrar pro mergulho, né? E daí ali eles têm uma estrutura, assim, que você chega, vai, você para a cadeira ali, você tira o Diego dali e joga o Diego na água ali. Joga na água. Aí tinha... Só que a força, né, da cachoeira e da água, daquela correnteza, é muito grande. Mas, assim, os guias, quando eu falo que os guias, assim, quando você tem uma pessoa ali estruturada... Faz ele acontecer. faz acontecer. E com vontade, né? Também vontade é muito importante. Eu tenho que ainda... que é muito... Eu não sou muito high-tech da tecnologia. Eu tenho todos os vídeos. Eu queria postar muito essa viagem, porque foi uma viagem surpreendente pra gente, assim. Eu acho que todos os cadeirantes têm que fazer, sabe? Não, e é legal, porque eu não sabia, e acho que boa parte também não deve saber que é tão acessível dessa forma, sabe? Eu não vou falar assim, vai, acessibilidade não é... né? Porque quando fala acessível, né? O pessoal quer tudo muito liso e com rampa e tal. Não é. Mas né? tem pessoas capacitadas que ajudam nos percursos. Sim, tem pessoas que ajudam, entendeu? Então, assim, eles falam. Foi uma moça lá, ele falou assim, ela era tetraplégica que só mexia a cabeça, uma francesa. Porque vem muita gente de fora pra lá, né? Muito europeu, vai pra Bonito. E ele falou assim, Janaína, foi impressionante colocar ela pra fazer os mergulhos. Porque foi uma coisa assim... E a felicidade dela, tudo de estar ali, sabe? Ele falou assim, deu pra fazer tudo. Tudo. Então, assim, é muito legal. E é o que eu falei, eles contam com muito orgulho, eles têm prazer. Aí, voltando a falar da cachoeira, o Diego pega e fala pro guia, fala assim, eu quero ir até lá. Só que o meu marido não conseguia, porque é muito forte, e era uma cachoeira forte, sabe? Era difícil ir até embaixo da cachoeira. Ele é radical mesmo. Não, ele é um pouquinho radical. Ele é muito. Não, eu tô aqui agora, eu quero ir ali, ó. Pois é, não era ficar perto da cachoeira, ele queria ele queria estar debaixo da cachoeira, né? O guia mergulha e sai nadando lá com aquelas, eu não sei falar o nome, mas aquelas pranchinhas de salva-vidas lá, é um negocinho meio que... É uma pranchinha mesmo, É uma pranchinha pequenininha de salva-vidas. Aí ele foi, né? O Diego engatou ali, segurou ali, e o cara foi levando ele até a cachoeira. E seu coração nessa hora é tranquilo? Eu ia falar isso. Porque eu já tô aqui, ó, tá vendo? Não, a gente tava conversando. Eu já tô aqui pensando, meu Deus do céu. Porque, inclusive, antes de começar o podcast, a gente tava batendo um papo aqui, sabe? E aí a Natália contou, ela tem um filho de 4 anos, que ela não deixa o filho dar uma cambalhota. Não deixo. A Jana já falou que, cara... Eu tenho um pai, o avô do Léo, ele é extremamente radical. Eu falo que eu sou uma sobrevivente do meu pai, porque meu pai nunca teve juízo na vida. E minha mãe é o contrabalanço 100%, que minha mãe é o juízo ali dos dois. Meu pai não tem juízo nenhum, algum. E eu e meu irmão, a gente meio que sobreviveu a essa falta de juízo. De tipo, eu era nenezinha, me botava no canguru e saía de bike na estrada, sabe? Assim, sem juízo. E ele só quer fazer brincadeira radical com o Léo. E a gente já teve altas dificuldades por causa disso. Porque eu falo, quem ensinar o Léo a dar cambalhota, quem virar meu filho de ponta cabeça sem a minha autorização... tem um problema sério comigo. Então a família se sente ameaçada, uma ameaça séria. Assim, não, imagina sabe? fazer acontecer alguma coisa, né? Deus é uma ameaça Não, é uma ameaça seríssima. Assim, nós vamos fazer. Vai aonde? Como? Não vai, não. O quê exatamente? Peraí, mas e como que é o ambiente? Como que é? Não sei. Imagina você falando pro seu filho, não, filho, não faz isso não. Voltar pra terapia. Você vai ficar com dor de cabeça, você não faz não. Isso aí é um problema meu, que ele não tem carregado. Assim, as coisas, elas acontecem na hora que tem que acontecer e não tem muita explicação para isso. E a gente tem que viver tudo. Porque, assim, uma coisa que eu sou muito grata, de verdade mesmo, é tudo que eu vivi. Não que eu não vou... Eu continuo vivendo tudo. Mas, assim, eu fiz muitas coisas que hoje... né? Por exemplo, eu fui numa viagem fantástica para você fazer com seu filho. Eu fui numa cabana na árvore, né?
E hoje não dá pra fazer, porque a cabana é minúscula, né? Eu não consigo entrar. Então, pra mim, me dá um prazer tão grande ter vivido isso antes, porque, assim, foi uma realização pra mim estar lá. Proporcionar isso, E né? eu proporcionei isso pra ele, sabe? Então, isso, pra mim, me dá uma gratidão enorme, assim, sabe? De poder... Porque hoje ele não pode viver aquilo, porque não consegue, realmente é inviável. Não entra a cadeira no banheiro, não dá. Mesmo que eu leve no colo, não vai dar. Né? Então, por isso que eu falo que tudo tem um limite ali, né? A gente faz as coisas, mas nem tudo, assim. Mas então, eu acho que tem que deixar viver. Ai, que legal, gente. Tem Não que- é por isso, tá vendo? Da onde vem essa adrenalina toda do filho? A mãe tem aí. Tem um pouquinho ali. Nem Tem conto aí. que eu já fiz. Tem aí essa essência. Pode contar mais, fica à vontade. Nem conto que eu já fiz. Mas é engraçado Não isso, fala que eu porque sou louca, uma mas- vez eu comentei isso com você, né? Eu sem dúvida fiquei mais medrosa depois que eu virei mãe. Mas não tenho a menor mas eu dúvida também. disso, né? Assim, então, antes pulei de paraquedas. Eu também, em qualquer antes eu montanha pulei de russa, paraquedas. Sky coaster, toda essa coisa arada aí, eu fazia, assim. Não que eu não tinha medo, mas eu fazia. E agora seu filho não pode fazer? Ai, meu Deus, não gosto nem de pensar. Mas então, pois é. Mas seu filho não pode justamente. fazer. Você vai ter fez, que por que fazer. ele não vai Vai poder ter que fazer? Vai, E vai você mesmo. contou um pouco sobre a escola, os amigos da escola. Como que foi a volta dele na escola? A gente sabe que hoje ele tem um suporte muito legal, mas como que foi esse Não processo? me entendam Se mal. foi pra mesma escola. Foi. É, Não me exato. entendam mal até o que eu vou falar, mas a pandemia ajudou muito, né? No primeiro momento, a gente ali da internação, a pandemia foi muito cruel, porque eu não tinha um suporte familiar, aquele abraço, aquele carinho, aquele beijo que era importante, eu precisava às vezes, e eu não tinha. E o meu filho também não tinha, o mais velho que ficou em casa praticamente sozinho. Mas, de um outro lado, a pandemia ajudou muito nessa fase da escola e do retorno para a sociedade. Porque a gente sai do hospital ainda em 2020, não tinha festa, não tinha aula presencial, não tinha nada. O que tinha presencial era fisioterapia, né? Então, assim, a escola era online. Então, a gente foi Foi um passo de cada Foi um vez, passo né? de cada Uma coisinha vez. de cada vez. Então, foi muito leve pra gente. Assim, leve é forte falar, né? Porque não é nada leve. Mas foi leve esse processo. Quando a gente volta pra sociedade, assim, né? Pras festas. Nós, como família, já estávamos mais Fortalecidas, assim, também. fortalecidos e acostumados com aquela nova condição, né? Tava um pouco mais fácil ali de lidar. E daí na escola, eu chorava muito porque não tinha cadeirante na escola. E eu falava assim, a escola não vai aceitar. A escola não vai aceitar, a escola não vai aceitar. E um dia eu comentei isso, ainda dentro do hospital, eu comentei isso com a mãe de um amiguinho que, nossa, ligava, coitadinha dela, eu não falava às vezes as coisas para os meus pais ou para minha família, porque eu tava na angústia e eu ligava para ela de madrugada para chorar, né? E quando ela percebeu isso, ela foi na escola e falou assim, vocês têm que falar primeiro com a mãe do Diego, vocês têm que falar que vocês vão aceitar ele. Porque eu ficava pensando assim, eu falei assim, imagina, aconteceu tudo isso, mudou tudo. Mudou a vida do Diego, mudou a vida minha, do meu marido e do Iago. Você imagina agora eu ter que trocar o Iago e o Diego, porque como que eu ia conciliar? Um filho em numa cada escola, eu não, né? E Morando eu em São sabia, Paulo, né, pô? sim, aí era muito difícil. Só que pensa o que era também eu tirar isso do Iago, porque muita coisa do Iago estava sendo tirada. Porque, né, até a atenção dos pais, o Iago perdeu tudo aquilo por um bom tempo, né? Muita coisa é voltada pro Diego até hoje, né? Hoje a gente já administra mais. melhor tudo, mas naquele primeiro momento o olhar era só o Diego, não tinha muito o que a gente fazia, a gente estava aprendendo muita coisa. E aí a escola pegou e falou assim, não, mas é claro que a gente vai aceitar. E quando eles falaram isso pra mim, foi assim, sabe, aquela coisa assim, ufa. Só que daí tinha um monte de coisa, né? Tá, então a escola vai aceitar. Então, beleza. No ano seguinte, em dezembro, né, ele saiu do hospital em julho, fez aquele 6 meses ainda online, então não precisou nada presencial, ok, tava super tranquilo. Só que o outro ano ia começar, porque ia voltar mesmo no presencial. 2021 presencial. Aí eu falei assim, agora? Aí eu falei assim, vou parar de trabalhar, né? Porque eu trabalho eu sou representante comercial de 2 empresas.
Eu falei assim, eu trabalho nelas há muitos anos, né? Eles super me apoiaram desde sempre. E eu falei assim, vou parar de trabalhar agora porque eu não tenho condições, né? Eu vou, né? Antes dos meus filhos eu trabalhava, mas eles voltavam de perua da escola. Eu não tenho uma perua acessível, né? A moça não vai conseguir. Eu coloco ele dentro né? Eu pego no colo, ponho. Só que assim, é alto, não é tão fácil. A pessoa faz isso uma vez, 2 vezes, mas e quando pegar a coluna dela, ela não vai fazer mais. Eu faço porque eu sou mãe. Verdade. Né? É diferente. Então, eu sabia que assim, eu posso... Né? A pessoa tinha boa vontade, mas ela não ia durar para sempre. Porque nem achava muito justo, sabe? Aí eu liguei pra escola e eu falei com a coordenadora e eu falei assim, olha, eu acho que eu tô pensando em parar de trabalhar, né? Eu queria saber como que vai ser a volta do Diego pra escola. Eu falei assim, ela falou assim, mas por que você vai parar de trabalhar? Eu falei assim, porque ele tem que fazer cateterismo e é de horário. E como eu vou fazer às 6 horas da manhã, pra fazer meio-dia vai ter passado 6 horas e não pode. Ele tem que fazer pelo menos entre 10h30, 10, 11 horas, ele tem que fazer. Então, eu vou ter que ir para a escola para fazer, vocês vão permitir? Ela falou assim, você não vai parar de trabalhar. Não é como ministrar um medicamento. Eu falei assim, de horário, né? Ela falou assim, a enfermeira daqui vai fazer. Eu falei assim, como? A enfermeira vai fazer. Eu falei assim, não é possível. Ela falou assim, você não vai mudar nada da sua vida. Você vai continuar trabalhando e a gente vai te dar todo o suporte. Gente, que acolhimento. Caraca, né? É muito diferente dos relatos que a gente tem. Isso. Que bom acolhimento. Foi. E daí, assim, quando ela me fala isso, eu falo assim... eu não podia ouvir nada. Eu tava não acreditando. Na hora que ela falou, eu lembro até o lugar que eu estava quando ela falou isso pra mim. Eu falei assim, não tinha notícia melhor. Ele ia continuar na mesma escola, o Iago ia fazer a mesma escola. E você ia continuar na sua profissão. E eu ia continuar trabalhando. Que é uma coisa que eu acredito que você vai gostar muito também. Sim. E até porque, né? Financeiro importantíssimo, né? Falando, né? Ali o Diego ainda tava com um tratamento, assim, que era caríssimo, como ele não queria pagar e fora todas as outras coisas, que é muito caro, né? Sim. Que só quem está inserido nesse contexto é que sabe o quanto... porque é tudo muito caro. E daí, quando ela falou isso pra mim, foi assim, eu falei assim, sabe, nossa, mas veio assim uma... Sabe quando tira toda aquela carga, assim, porque a escola é muito importante na idade dele, né? E daí, aí começou aquela coisa, volta um pouco, daí ficou o híbrido, aí voltava, não voltava, e ficava em casa um período. Então, foi um ano meio que vai e volta. Então, foi fácil de ir lidando com ele na volta da escola. A escola foi aprendendo a lidar com ele. Foi daí que ele pediu para fazer o futsal, ele virou professor. E aí, quando eu vou voltar para a quadra? Daí, eu falei, professora, eu liguei para a escola, falei assim, você tá louco? Eu falei, você tá louco? Eu não queria deixar. Na hora, quem foi capacitista nessa hora fui eu. Não vai voltar. Eu falei assim, não, vocês estão incentivando isso. Eu falei assim, não. Ele falou assim, mas por que não, mãe? Eu falei assim, porque os pais não vão aceitar, as crianças não vão aceitar, não. Porque não é normal na sociedade ver, né? Não sei se pode falar normal, mas não sim, mas não é normal, né? Não é convencional ver um cadeirante no gol, né? Então... Não é o óbvio, né? Não é a primeira coisa que você pensa, aqui que ele vai fazer futsal. Não é a primeira coisa. Não é, imagina. Aí ele falou assim, mãe, o Diego tá fazendo a gente sair da caixa. E a gente tá aqui na zona de conforto. O seu filho vai fazer sim. Eu falei assim, então tá. Eu vou matricular ele. Daí eu matriculei. E ele foi pro futsal. Feliz da vida. Vai até hoje. E se amarra no futsal. Sim, o futsal lá e os amigos ali fazem e participa dos campeonatos quando tem. Agora eu já não sei se ele vai participar, mas participa, porque vai começar ficando um pouquinho mais difícil, mais competitivo, né? Mas ele vai de boa. Então a escola, assim, pra mim, eu não tenho o que falar. Nossa, um super acolhimento, né? Assim, às vezes, diferenciado, né? Diferenciado. Eu falei pra... Você se importa, Diana, de falar o nome da escola? Não, é o Colégio Marista Glória. Até pra, né, tem algumas unidades em São Paulo. Eles têm várias unidades, né? Tem o Marista Arc, tem o Marista Glória. Ele estuda no Glória. Porque o Arc já tinha um pouco dessa questão mais inclusiva, tal. No Glória você não via muito.
Então, e o que foi legal? O Diego abriu portas para outros cadeirantes. No ano seguinte, hoje tem mais um cadeirante da idade dele. Ah, olha só. Que fica no período da tarde, que o ano que vem, né, eles vão estar no mesmo horário. Mas assim, então assim, eu acho que isso... eu vejo como, sabe, aquela coisinha assim, né? O Diego tá plantando sementinhas, várias né, do sementinhas. bem, né? Então, eu acho que se tinha algum propósito, tá aí, né? Isso também deve deixar ele orgulhoso, né? Assim, de uma forma muito... Eles vieram... mais, assim, talvez não tão consciente pela idade dele, mas deve trazer esse, sabe, esse conforto, assim, de saber, nossa, olha, agora... Tem mais uma criança na cadeira aqui, porque deu certo. Sim, eles vieram me falar. Eles falaram assim, mãe, né? E o Nicolas, ele usa a mesma cadeira que o Diego usou. A primeira cadeira do Diego, a amarelinha, né? A cadeira igual a minha ainda, igual que era a minha, sabe? Então, assim, é legal, né? Daí veio o irmão falar, mãe, sabia que tem outro cadeirante na escola, né? Então, é legal, porque eles vão enxergando mais pessoas, né? E vai abrindo um pouco, né? Então, foi assim, eu não tenho o que falar da escola, assim. Às vezes, a gente como mãe, se pega a coisas muito pequenininhas que a gente quer exigir da escola, sabe? Só que é o que eu falo, assim, é nessas horas, né, que você conhece verdadeiramente, né, o trabalho da escola. E, assim... Pra mim foi fantástico, assim. Lógico, né? Como eu falo, nenhum lugar é 100%, nem tudo são flores. Perfeito. Mas assim, às vezes tem, né? Um momento ou outro de dificuldade com o professor, com uma situação outra aqui. Mas, ok, eu acho que tá todo mundo num aprendizado também, né? E acontece em todo lugar, né? Sim. Então, assim, mas assim, foi fantástico, assim. Não tenho o que falar da escola até hoje. Bom, ele fica... Né, agora ele faz catequese na escola e eles tiveram que adaptar tudo, né? Porque, agora o Diego vai entrar na catequese. Então, era no andar de cima, não vai poder ser mais lá, vai ter que ser num lugar menorzinho, e num lugar aqui embaixo, numa sala tal, porque tem que caber ele, entendeu? E eles vêm evoluindo bastante lá na escola também, essa questão. E assim, é interessante porque todos os seus relatos são relatos de coisas que foram desafiadoras, sem dúvidas, e que a gente não tem nem como dimensionar o quão desafiador foi na vida de vocês, né? Mas sempre com... A carga é sempre mais leve, é uma coisa sempre... muito positiva, né? Positiva, de olhar para as coisas que dão certo, das pessoas que acolheram, das pessoas do entorno de vocês que ajudaram a fazer acontecer. Desse mindset de vocês, de tipo, não, o que a gente pode? Para onde a gente pode ir? O que a gente consegue? Vamos lá, vamos fazer acontecer, vamos tentar. E que leva vocês para essa direção. E você precisa compartilhar isso com mais pessoas. Você precisa muito compartilhar isso com mais pessoas. Poxa, é tão legal isso. Eu sei que nem tem tempo de vida, né, pra fazer isso. Nem sei como sobra tanto, né, tempo aí de vida, mas é porque pode ajudar tanta gente, assim, sim, mesmo. Sim, eu fiz o Insta do Diego justamente pensando nisso. Na verdade, a madrinha dele, né, falou assim, não, você tem que fazer, não sei o quê, porque a rede social me ajuda muito, né, a seguir outras pessoas que têm, me ajuda bastante, de verdade, porque... eu lembro que o Diego queria ir pra praia. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que eu vou levar essa criança pra praia? Como que eu vou colocar ele no mar? Qual praia, né? Não, como que eu vou colocar ele no mar? Uhum. Sim, porque ele não queria ir pra praia e ficar na areia. Ele queria ir na praia no mar. Ele não queria ver o mar do calçadão. Ele queria ir pro mar. Eu falei assim, como que eu vou colocar esse menino no mar? Eu falei assim, não conseguia enxergar. Até que um dia eu olhei o Fernando Fernandes. Eu olhei ele lá e ele tava no mar, sentado. Na água, assim. Janaína, é assim que ele vai pro mar. Você vai sentar ele na aguinha. Assim, e pronto. Aí foi que me encorajou a ir pra praia. Daí eu fui pra praia. Aí foi um pouco, né? Porque daí, assim, né? Eu só tava olhando como que eu colocaria ele no mar. Só que eu esqueci da areia, né? Nós vamos chegar no mar, eu esqueci da areia, E a areia que vai parar na cadeira, né? Isso é outro detalhe também. Lugares inimagináveis lá para a areia, né? Pô. Gente, pra limpar depois a cadeira. Mas olha, um tiozinho lá que olha carro me ensinou uma coisa que eu achei o máximo. Já conta pra gente. Tem umas escovinhas. Eu achei o máximo.
É umas escovinhas que usa pra escovar persiana, às vezes, pra limpar a casa, alguma coisa assim. É uma escova grande, assim. E um dia ele sacou aquela, né? Eu tava desmontando a cadeira e ele falou assim, não, peraí que eu vou te ajudar. Porque eu levo galões de água, porque agora a gente vai de carro, porque a gente a primeira praia que eu fui foi pra Praia Grande. Você imagina que eu tive que vencer aquela areia linda, maravilhosa, enorme de cadeira. Aí eu traumatizei um pouco, né? Porque eu e meu marido, a gente falou assim, e agora, né? Aí a gente parou um pouco de ir pra praia, não conseguiu mais ir pra praia. Porque é sofrido, né? É difícil carregar a cadeira. A logística, né? Sim, Não, fica bem pesada. A roda, ela não vai normal. Que daí eu só queria a praia com areia batida. Eu não queria com areia fofa. Não podia. Aí até que agora eu descobri uma praia que tem... ela é grande. Eu vou pro Guarujá, que minha mãe tem apartamento lá, mas a gente sempre foi, desde que as crianças, né... que eu conheço meus filhos por gente, a gente sempre foi de carro, porque fica longe o apartamento da minha mãe até a praia. Então, a gente ia de carro. E eu falava assim, como que eu vou fazer isso? Então, era mais um bloqueio meu, né? Porque a cadeira ia sujar, Aí a gente começou a ir num lugar que tem menos areia fofa pra gente conseguir, né? Um quiosque que a gente aponta a cadeira, os meninos que trabalham lá, vêm correndo para ajudar a gente no trechinho pequeno de cadeira, de areia fofa, eles já vêm correndo para ajudar. Mas, assim, daí você fala que isso não tem preço, sabe? Sim, os caras são fantásticos. Por isso que eu falo que tem muita gente boa nesse planeta e a gente tem que valorizar isso, né? Exato. E daí esse senhor que olha carro, ele sacou essa escovinha, porque eu jogava água, ele via eu jogando água lá para depois colocar no carro e empestear todo o carro. Aí ele pegou e falou assim, não, eu vou te ensinar a fazer de um jeito, que é como a gente tira a areia da bicicleta quando a gente chega em casa. Aí ele começou a bater escovinha assim. Saiu tudo. Limpou tudo. Nem precisa de água. Não precisou de água. Foi até melhor, né? Porque a água dá uma grudada na coisa. Então, pois é. Não, porque eu levava 10 litros de água lá pra tirar. Uma coisa simples, né? Não, e ele começou a bater a escovinha lá e pronto, ficou sem nada. E tem algumas praias já, né? Aqui no litoral de São Paulo mesmo, que tem aquelas entradas acessíveis. A cadeira anfíbia, né? Tem. Mas é que eu acho que tem pouca divulgação disso também, também, né? assim, o pouco que eu pesquisei, porque eu não pesquisei muito, então eu não posso falar, né, com tanta propriedade. Mas quando eu liguei, eu fiquei sabendo que você podia ficar com a cadeira anfíbia durante 15 minutos só, né? E tinha que sempre um instrutor. E aí aí é um problema meu, né? Aí talvez eu tenha que fazer terapia. Não, você tá ótima, você tá maravilhosa. Aí eu falei assim, não, eu não quero ir pra praia que outra pessoa leva meu filho pro mar. Eu quero eu levar meu filho pro mar. Eu quero eu, meu marido, entendeu? Então, vai ser a gente que vai levar. Só 15 minutos, eu achei que era mais. Quando eu pesquisei, não sei se era porque era alto verão e tal. Aí fica sempre, por exemplo, no Guarujá fica na Praia da Pitangueiras, que é uma praia mais movimentada, mais cheia e tal. Na Praia Grande fica no Boqueirão. Que também é o lugar mais cheio. E ficava um pouquinho... também tem, né? Acho que sim. Postos. Em Peruíbe tem também. Peruíbe tem. Tem num quiosque. Ela sempre vai lá agora. Esse quiosque é bem legal. Eu ainda não conheço, mas eu quero ir. Esse quiosque é bem legal e eu queria ir pra conhecer. Pra Selma. Ela tá morando lá em Peruíbe agora. Ela e a Paula estão morando lá. Então, lá eu sigo um pessoal que de lá e eu vejo que esse quiosque aí é bem legal. Assim, tem bastante acessibilidade, eles têm a cadeira anfíbia também, mas daí eu acho que é um esquema diferente. E eu entendo porque na Praia Grande é desse jeito, porque que no Guarujá também porque conseguir atender todo mundo. Sim, todo tá mundo, ali também, né? É uma cadeira anfíbia, né? Eu acho que pra gente. Mas daí eu queria levar pra a gente, né? Com a gente. Lógico. Mas vocês encontraram um meio de fazer acontecer. Sim. E daí uma coisa que ele sempre surfou, né? Assim, surfava de more, mas surfava, né? Às vezes eu pagava aulinha pra ele surfar. Eu falei assim, e aí? Ele vai ter que surfar? Daí, recentemente, era assim, a festa da família, né? Só dava eu louca lá com o celularzão no meio do mar. A mãe, né? Não, acho que um monte de gente deve ter falado assim, ai, eu vou roubar o celular dessa mulher, depois vai vir chorando, né? Mas não tava nem aí. Você pensa assim, né? Seu filho fazia. Daí, de repente, você fala assim, como que ele vai surfar? E eu ficava pesquisando. Tem um pessoal que faz surf adaptado, mas eu não cheguei aí. Aí, a gente levou uma hora e levou a prancha pro mais velho.
E a gente começou a ver, né? E daí meu marido colocou, de repente ele tava surfando, pegando onda. Imagina, gente, que Todo delícia, bonitinho. que Foi, legal. nossa, o Iago veio assim, né? Eu tava na areia, olhando as coisas, daí o Iago veio, mãe, pega o celular, vem filmar, mãe, o Didi tá surfando, mãe, mas num orgulho, ó, a coisa mais linda de ver. E o seu filho mais velho é super companheiro do Diego também, sim. todo esse processo, né? É assim. Bem companheiro. Eles são até muito parecidos, né? Assim, São. de jeitinho. Ele chegou a vir aqui, eles faziam eu vi ele umas duas vezes. Os campeonatos de... Agora não vem mais, né? Porque agora ele tá mais na... Adolescente. Outra pegada. Sim, tá aqui querendo ir pras baladas. Meu Deus. Aí agora é outro nível de preocupação, né? Ela Se prepara, viu? Tá muito Outro distante ainda nível pra de ela. preocupação. Não tem tempo São várias ainda. resenhas no mesmo dia, no mesmo final de semana, entendeu? Ai, tem tempo ainda. Vamos lá, a gente tem tempo pra trabalhar tudo isso. E como você acha que você conseguiu ter essa mentalidade? O que te ajudou? Você falou que conversa com mãe, pesquisar na internet. Mas o que mais te ajudou, você acha? Porque é muito importante pra quem tá assistindo. Porque às vezes tá passando por uma situação muito parecida e fica meio sem opção. Tipo, fez algumas coisas, mas ainda assim não tá fluindo como gostaria que fluísse. Eu não... Vou ser sincera, eu fiz muito pouco terapia, tá? Talvez muita gente fala pra mim, né? Eu falo que fica colocando aquela, né? Aquela coisinha ruim no ouvido, fala assim, um dia a conta vai chegar, viu? A conta... Mas assim, eu não senti necessidade. Em alguns momentos, né? Porque teve momentos assim que me derrubaram bastante. Porque quando a gente fala em cadeirante, né? Seu filho ficou na cadeira de rodas. Todo mundo só enxerga. A sociedade só enxerga a cadeira de rodas. Só que o problema não é a cadeira de rodas. Tá muito longe. Ela é a solução, na verdade, naquele momento, né, pra pessoa. Sim. A cadeira de rodas não é um problema nenhum, né? O problema eu falo que o pacote que vem junto. E o pacote não é pequeno e ele sempre traz uma novidadezinha, né? Cada hora é uma novidade. Então, para mim, esses momentos eram mais difíceis. Então, esses momentos, às vezes, eu ligava para uma psicoterapeuta para conversar um pouquinho com ela, eu marcava, uma coisa mais pontual. E uma coisa, assim, que eu não esqueço, quando eu estava no hospital, meu pai falava assim, ai, filha, você é muito forte, ai, filha, não sei o quê. Eu falei assim, pai, eu sou mãe. Eu falei assim, eu não sou nada, eu sou mãe. E assim, e se eu me propus a ser mãe, eu vou até o fim, independente do que meu filho esteja passando. Eu vou com ele até onde eu tiver que ir. Então, assim, eu vou me dedicar a ele tudo que eu puder. Não tem muito, assim, o que fazer, sabe? Assim, Assim fica difícil, sabe, já? Ou seja, A gente combinou que a gente ia se chorar, assim começa a eu não tô ficar chorando, difícil. não! mas é isso, você procurou a força dentro de você e no que o Dieguinho já tinha feito você se tornar, que era mãe. Porque, assim, eu fico pensando, vai adiantar eu ficar aqui chorando? É triste. Gente, assim, não vou falar que... Assim, durante a internação, eu me sentia... Quando eu ouvi o podcast da Juliana, e ela fala que ela se sentia num abismo. E na hora eu me identifiquei muito com aquela frase dela, porque eu me sentia num buraco. E parecia que eu tinha caído num buraco muito fundo, muito, muito, muito fundo. E eu tava sempre, ainda no hospital, eu tava sempre tentando subir aquele buraco. E daí, quando eu tava conseguindo colocar a cabeça pra fora, vinha a médica e me despencava lá embaixo de novo. E isso foram várias vezes. E eu me sentia... E parecia que eu não ia sair daquele lugar nunca, sabe? Assim, era muito difícil. É muito difícil. Não é... Tudo não é... A gente conta que as partes boas. Tem as partes ruins, né? E eu falo que esse pacote que vem junto, né? Pra mim, muito sofrido foi a escoliose. Muito. Pra mim, assim, isso... Até hoje é difícil de gerir. Eu chorei muito por causa disso. Assim, muito mais do que porque ele estava na cadeira de rodas. Mas muito mais. Porque pra mim, eu falei assim, pra que precisa vir isso junto? Mas tudo bem, no começo eu fui rebelde, não aceitei, eu precisei do meu tempo, né? Foi o que eu falei para um médico quando ele falou assim, ele tem que usar colete. Eu falei assim, você não tá entendendo. O meu filho parou de andar. Eu falei assim, do dia pra noite. Eu falei assim, e agora você quer engessar ele e que ele não mexa nem mais os braços, nem faça mais nada. Fica assim, um robozinho. Eu falei assim, não é assim. Eu falei assim, você precisa entender e eu preciso colocar na balança o que é mais importante para minha família nesse momento. E nesse momento, eu preciso cuidar da cabeça de nós 4. Eu falei assim, porque se eu colocar o colete nele agora, eu vou desmoronar. Não é só um colete.
né? Porque não é o colete, né? Assim, e de imediato aquele colete, assim, hoje o colete dele é mais fininho e tal, mas o colete inicial, ele não conseguia tocar a própria cadeira. E aquele menino que empina, aquele menino que gosta... Que desce escada com a Sabe, cadeira. aquele menino que corria, que andava de bicicleta, e de repente, o colete tem que ser usado 23 horas por dia. E eu falava assim, e naquele momento que eles queriam o colete, o meu filho ainda nem tinha entortado a coluna ainda, né? Então, assim, para mim eu não conseguia aceitar. Eu precisei de um tempo. E aquilo para mim era muito, muito sofrido, né? Assim, foi difícil. Assim, essa parte do colete foi muito difícil. Mas é importante isso que você falou, acho que para reflexão dos profissionais da saúde. Porque muitas vezes a gente está focado no nosso conhecimento técnico, do que é o lógico. Sim. Né? Então, assim, olha, estamos começando aí com uma predisposição à escoliose, algo que tende a evoluir, ele está em fase de crescimento, tem uma simetria, colete. As coisas, elas não são óbvias assim. Sim. Né? Elas não têm essa relação que foi estruturada na nossa formação, do nosso know-how técnico, e a gente não pode... colocar isso goela abaixo como se fosse fácil de ser digerido ou como se fosse simples. E assim, daí né? aí eu falava assim, e eu não me conformava. Eu falava assim, como assim? Eu não posso, porque, assim, eu não sei ainda, né? Eu tô conhecendo ainda um corpo de lesão medular, porque são muitos parênteses. Não é nada fácil, né? Porque cada um é de um jeito, não tem uma regrinha, não tem um manual, né? Enfim... E quando falaram do colete e tal, eu falei assim, não, eu não me conformo. Por que eu não posso? Se tiver que tirar raio-x todo mês, eu vou tirar raio-x todo mês. Por que eu não posso acompanhar? Por que não tem outra alternativa? E aí eu ficava muito nisso. Daí eu fui num médico, ortopedista, né? Um cirurgião falou pra mim assim, ou colete ou cirurgia. Assim, mas na cara do Diego. A gente tinha 3 meses saído do hospital. Super vulneráveis, né? Sabe assim, o Diego saiu chorando, óbvio. Aquela mãe fortona, assim, bonitona, assim, fortona e tal. Não chorei nada. Segurava o choro o caminho inteiro, assim, foram 40 minutos eu ali segurando o choro. Eu pus ele dentro da minha casa, eu saí, mas eu chorava. Eu acho que eu nunca chorei tanto na vida. Eu chorei, acho que tudo que estava guardado, acho que até do hospital saiu. Mas eu chorei muito, porque assim, como assim? Eu tinha acabado de voltar com o menino do hospital. Como assim? Hoje tá uma cirurgia, né? Sabe, eu falava assim, e eu falava pro médico, eu falava assim, mas você quer engessar ele inteiro, né? Deixa ele, pelo menos, se movimentar o pouco que ele pode. Eu falei assim, não é possível que você vai tirar isso dele, né? E eu não aceitava. E aí a gente foi, né, assim, traçando outras alternativas, fui procurando médicos, assim, eu falo que uma coisa que me ajuda muito, eu procuro médicos que, eu sou muito transparente para os médicos, eu falo assim, ó, eu fui nesse, e eu te escolhi. Porque você é humano. Porque, assim, eu quero um médico que tenha que seja humano. Que tenha coração, sabe? Que entenda o outro lado também, que me né? ouça um pouco, sabe? Não é assim, é isso ou isso. Poxa, na frente da criança, eu quero um pouco de carinho. Não dava, eu só levava porrada. Assim, toda vez que eu ia no médico era uma novidade, era uma descoberta diferente, era uma coisa que eu nem imaginava que ia acontecer. E eu falava assim, que toda hora era umas porradas. Eu falei assim, né? Daí eu virei para um médico e falei assim, olha, sim, já basta para mim as porradas que a vida tá dando. Eu falei assim, eu não preciso porrada de médico também. Eu falei assim, deixa a vida se encarregar disso. Deixa, tudo bem. Essas eu vou seguir em frente. Agora, eu quero gente do meu lado que me abrace mesmo, sabe? Que consiga me escutar e, tipo, até deixar eu chorar na frente, né? Eu peguei só médico assim. Na teoria, a gente, assim, nós somos formados para sermos facilitadores, né? De processos. Sim. Né? O nosso conhecimento técnico deveria ser utilizado para facilitar a vida das pessoas, o processo das pessoas, ser o meio para isso. Mas não, que a gente fala muito aqui, né? Tá não acreditando. Não tirar o protagonismo da vida dessa pessoa. Não é o que eu acho que é o certo para ela. É como eu posso facilitar, como eu posso te dar acesso à informação para que você, protagonista da sua história, possa tomar as melhores decisões. Isso mesmo. Óbvio que tem coisas que são mais agudas, de decisões mais rápidas. Sim. Mais urgentes, né? Mais Sim. urgentes, o que não tira o fato de nós não sermos os protagonistas desta história.
nós aqui da área da saúde. Não é esse o nosso papel, né? O nosso papel é ser facilitador. Sim. Né? E é isso, a gente tem que sempre pensar do outro lado, porque a gente se esbarra em querer, da parte técnica, resolver o que é o mais sensato, mas é isso. E o dia a dia daquela pessoa? E a rotina daquela pessoa? E tudo que ela faz, ela vai ter que deixar de fazer por um período. Então tem um outro lado, um outro impacto. É o que eu sempre falo, é a balança. Com o impacto disso na saúde mental, Sim, a gente no tinha. social, Você tem que pesar, na qualidade né? de vida. Porque você tem que ver, às vezes, o impacto é tão grande naquele momento. Né? É como, naquele momento, eu não aceitava o colete. Hoje o Diego tem um colete. Ele usa, não para ir para a escola, porque ele é muito ativo, ele não consegue, né? Mas ele usa nos momentos que precisa, tal. E assim, mas a gente precisou daquele momento, sabe? Precisou de um tempo maior, porque eu precisava aceitar primeiro tudo que eu estava vivendo. Não dava para, né, engolir mais coisas, não cabia. Não cabia mais. Tava né? cheio já, né? Não, cabia tava muito mais. cheio, não dava. E foi a época que ele tava no Faca, né? Eu lembro direitinho dessa conversa, assim. Sim, dessa... que daí eu conversei com lembro você. direitinho. Porque eu tinha, né... Porque é uma responsabilidade, né? Eu falava não, mas eu sabia que ali era um médico. E eu não tenho conhecimento nenhum da medicina, né? Então, assim, eu tava indo contra um médico. Mas eu também não me conformava. Eu não era difícil de aceitar, porque... Só aquelas opções ali, né? Eu falei, será que não tem um, né? Não tem um caminho aí intermediário que dá pra gente ir levando? Enfim. E tem, né? E tem, eu tô levando, Tanto tô tem levando. como teve, né? Sim. E como está sendo feito, né? Sim, sim. Mas tem muitas, né? O que eu falo, assim, tem as descobertas, né? O pacote é muito grande, né? O Diego cai bastante, né? Daí vira e mexe, quebra alguma coisa. Mas como diz o ortopedista dele, ele fala assim, eu não vou proibir o Diego de fazer nada. Assim, ele vai quebrar, eu vou consertar e tá tudo bem, Janaína. Que criança não se quebra, vamos lá, Pois é, né? que criança Porque que não se você cai. puxar a história de qualquer criança, Já faz quebrou parte alguma da coisinha em algum infância, momento. quebrar, ter cair. marca, ter ponto, ter isso, ter aquilo, porque E daí eu vou proibir o Diego de fazer as coisas porque ele vai cair? é o colocar na bolha lá, né? Que às Aí, vezes o assim, medo leva a isso. Lógico que eu né? falo pra ele, né? Caiu de frente, bateu perna e tal. Até pelo susto que a gente levou das 2 fraturas que ele teve, eu falei assim, a gente vai pro hospital e vai pedir um raio-x de tudo. Não vai ter muito, não vai dar pra ser diferente. E tá tudo bem, assim, caiu, só bateu a área que você sente, beleza. Tranquilo. Tranquilo, caiu de costas, tá bom. Quem bateu a cabeça sentiu, então tá bom. Mas é isso, tem um limite, né? Assim, porque o medo, ele é um meio de proteção. Sim. Mas às vezes ele pode tornar a gente refém. Né? E Sim. vocês encontraram meios de fazer as coisas com cuidado, se preocupando com as adversidades, mas sem deixar o medo tornar vocês refém de qualquer, né? Porque ele é uma criança, né? E ele tem que continuar a vida. E ele tem que viver a infância dele também. Então, tem que curtir como ele, né? Antes, ele já tinha andado de quadriciclo. E ele pedia muito para voltar a andar de quadriciclo. Daí, aconteceu tudo. Eu falei assim, e agora? Como que ele vai andar de quadriciclo, né? Aí, a gente tava em Bonito e tinha um passeio de quadriciclo. Eu fechei o passeio, conversei com o pessoal, fechei o passeio. E ele andou de quadriciclo. Assim, então, assim, porque a gente tem que tornar... É perigoso? O quadriciclo pode virar? Pode, mas ele é perigoso para mim também, porque ele vai virar e eu também vou me machucar. Então, assim, a gente tem que deixar... Porque se eu colocar na bolha, como vai ficar a cabeça dele? As mães que vão assistir esse podcast estão assim, né? O que eu vou fazer agora, cara? Eu tô mais ou menos assim. Tá encorajando você? Ai, que bom. Mas é legal, por isso que eu falo pra Jana, assim, que ela tem que... Você não tem que nada, na verdade, né? Não tem que nada, vamos começar por aí. Mas é muito legal te ouvir, porque isso encoraja em muitos aspectos, independente de isso. É muito legal. É muito legal mesmo. Não tem que nada, mas é legal te ouvir. E se você tivesse que pensar numa frase que você daria para uma mãe que o filho acabou de ter algum tipo de lesão, qual frase você falaria para essa mãe, para ajudá-la? Que os obstáculos vão existir e não vão ser poucos, mas que a gente não pode deixar de fazer nada. Porque, assim, a gente tem que buscar a nossa felicidade. A felicidade também do nosso filho, né? A felicidade da família como um todo. Porque, assim, às vezes,
eu falo coisas bobas, né? Logo no começo, você saía na rua, você tem muita dificuldade de sair na rua. É muito difícil sair na rua. Mas você vai deixar de sair? Muitas vezes eu parava e falava assim, hoje eu entendo porque eu vejo poucos cadeirantes. Porque dá trabalho sair. Dá trabalho. É cansativo. É difícil ir para uma praia. É difícil pegar um avião. É difícil pegar um ônibus. É difícil. Mas assim, e por isso a gente vai trancar nosso filho dentro de casa e não vai deixar ele viver. Sim, vai ser difícil. Não vai ser tão fácil. Talvez vai demandar um tempo maior de pesquisa para o lugar onde você vai, um tempo maior para você fazer, né, aquele passeio. De repente, em vez de você fazer em 1 hora, você vai fazer em 1h30, 2 horas. Mas assim, a gente tem que fazer. E tudo vai ficando mais prático também, Sim. né? Se você faz, se você dá Sim, cara... porque no se você... começo tudo é muito difícil, Sim. tudo é um monstro, né? Parece que, nossa, você não vai dar conta de nada. Vai passando o tempo, a gente vai aprendendo a Vai lidar. manejando, né? E vai ficando leve. Não dá pra tornar... Já não é fácil, né? A gente vai tornar mais difícil ainda. Eu aqui segurando minha tosse pra não atrapalhar. Você pode tossir, tá tudo Desculpa, bem. pessoal, Rafa, agora trata o foi. som. Eu tava me segurando aqui pra não atrapalhar. E assim, né? E uma outra coisa, a gente tem que buscar a felicidade. E não adianta, assim, se a gente ficar parado aqui, é muito difícil, é muito doído viver, de repente, uma ruptura dessa, né? Porque é uma ruptura. Né? Eu falo que eu estava escrevendo um livro e, de repente, esse livro parou, eu não consigo continuar e eu tô começando outro. Mas ok, eu tenho que começar outro. Não adianta eu parar naquilo. Porque senão a vida tem que seguir e a gente tem que buscar a felicidade com aquilo que a gente tem. É o que eu falo pro Di todo dia. Assim, ó, Deus quis assim, que fosse assim. Então, você vai ser feliz do jeito que Deus quis hoje. Né? A gente tem que buscar a felicidade do jeitinho que a gente tá hoje. Amanhã é amanhã. E o ontem... Não tem mais. Ele não tem Não mais. tem. É o IC, né? Ele não tem mais. E se fosse assim, o assado, ele não existe, Não né? existe mais, entendeu? Então, é o hoje. A gente tem que viver o hoje da melhor forma possível que a gente consiga viver e ser feliz. Incrível. Não, é demais, né? Eu ficaria horas ouvindo falar. Horas aqui ouvindo. Não, foi Diana, show. assim, muito obrigada mesmo, de De nada, coração. eu que agradeço. De Foi coração, muito porque legal. é muito especial te ouvir. É muito especial ouvir e poder participar de alguma forma da história de vocês. Que realmente esse podcast possa, né, toda a tua fala possa ajudar outras pessoas, inspirar outras pessoas e dar aquela força, sabe? Dar aquela empoderada, aquele abraço em muita gente que está em fases diferentes, né? Ou que Sim. talvez não tenha encontrado tantos abraços ainda, tantos acolhimentos ainda, porque realmente é muito bom te ouvir, toda essa energia que vocês têm como família, né? O Di tem a energia dele ali, que é única também e que Sim. é um menino diferenciado. Então, muito obrigado por compartilhar agradeço. isso com a gente. Porque... E por confiar na gente, no nosso trabalho, né? Gente, Ele adora a sem gente. dúvida. Confiar na Eu gente. acho que é muito legal quando a gente tem um cliente tão jovem como ele e a gente consegue acompanhar essa fase de desenvolvimento. Então, agora ele já é um pré-adolescente. E ele Vocês já... estão falando muito isso, eu já ouvi muito isso. Ele tem 10 anos ainda, gente. Eu tenho Não antecipe, eu tenho um de cada adolescente vez. já em casa. Cara, de 12 anos. mas ele cresceu, a forma como ele se comunica já é diferente. Você vê as já, evoluções, você vê como ele chegou e como ele tá agora, o tanto de coisas que ele faz, o medo que ele já não tinha antes, agora ele tem menos ainda. Então, a gente também, como profissional que acompanha, é muito gratificante. A gente gosta, né, de acompanhar e ver essa evolução. A Rô falou uma frase essa semana que a gente sabe que a família confia na gente, no nosso trabalho, quando a mãe passa a deixar o filho durante o treino e vai fazer alguma coisa dela. E vai fazer alguma coisa dela. Isso pra Vai fazer gente... um sacolão, vai num cliente. Parece uma coisa boba, mas gente- pra gente é o momento que a gente entende que essa relação de vínculo ela foi estabelecida. Mas é isso Esse mesmo. vínculo de confiança ele foi estabelecido, né? E isso pra gente também é muito importante. A confiança de vocês no nosso trabalho, na nossa equipe aqui, no time do Acreditando, pra gente é muito importante.
é o que faz a roda girar, é o que faz o sentido de tudo, sabe? Então, pra gente é Mas um essa mãe presente. confia já, viu? Essa é um presente. Vai fazer uma unha, vai comprar uma coisa, pagar uma conta, resolver um problema. Tem aquele momento que mãe nunca tem, né? Nem se for pra fazer um nada, ficar ali, Não, pô, às vezes nunca vou fazer a tem. despesa que não dá Pois tempo. é. Assim, em vez de ficar aqui, ou eu vou lá no meu... Eu falo que eu faço uma reunião no carro. Isso. Eu marco as reuniões, vou pro carro pra fazer e assim vai. É isso mesmo. Show. Muito obrigada Eu que mesmo. agradeço, De viu? coração, viu? Agradeço. Gente, mais um episódio, então. Nos vemos nos próximos episódios nessa segunda temporada, que pelo que vocês já viram, tá muito especial, né? Não tá? Não deixe de acompanhar. Então tá bom. Um beijo. Falou, tchau. Muito bom.